programa de hoje você vai ver a repercussão na Câmara da aprovação em Brasília da PEC 241, que congela os gastos públicos por 20 anos. No plenário, vereadores agradecem pelos votos recebidos. E o trabalho realizado pela Afeto, no atendimento a pessoas com autismo. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. A Câmara dos Deputados aprovou esta semana a PEC 241, uma proposta de emenda constitucional que cria um teto para os gastos públicos. Ela congela por até 20 anos as despesas do governo federal, de acordo com a inflação. Na Câmara do Recife, vereadores têm opiniões diferentes sobre a nova medida. O primeiro a repercutir a aprovação da PEC 241 foi o vereador André Regis, que defendeu a medida provisória. Foi uma grande conquista. Em primeiro turno, claro que ainda falta o segundo turno e falta o Senado Federal aprovar. Eu ontem subi a esta tribuna para deixar claro que esta casa também precisa seguir na mesma linha, que é a linha que o povo brasileiro deseja de restrição aos gastos públicos, para que haja maior liberação para investimentos e para que haja também liberação de recursos para, notadamente, as áreas de saúde e educação. Mas o vereador Luiz Eustáquio pensa diferente do colega. Ele criticou a PEC e disse que ela é um retrocesso nas medidas sociais do país, além de estar na contramão do trabalhador. Uma PEC que tem como finalidade, com a sua implantação, limitando os gastos públicos durante 20 anos. Ela tem como finalidade, vereador Maguari, diminuir a capacidade do investimento na saúde. Ela tem como finalidade diminuir a capacidade do investimento na educação. Ela tem como finalidade diminuir a capacidade de investimento na assistência social. Num país tão humilde, num país pobre, num país onde tem muita gente ainda passando necessidade, num país onde tem muita gente precisando de uma educação de melhor qualidade, num país onde tem muita gente doente, precisando de um SUS com mais qualidade. Nós vemos essa PEC vindo na direção, na contramão da necessidade do povo brasileiro. Nós vemos essa PEC vindo na contramão do respeito ao trabalhador público, que terá seus salários podendo ser congelados. Porque é isso que essa PEC vê. Ela vai nessa direção. Essa PEC não é uma PEC para o bem do Brasil, dos brasileiros. Ela pode ser uma PEC para o bem das elites financeiras desse país. Ela pode ser boa para aqueles que querem equilibrar o capital, querem equilibrar o país, defendendo o capital. Ela verifica, ela trabalha na direção de tirar de trabalhador e dos mais necessitados, vereador Jadeval. É isso que essa PEC faz. Ainda sobre gastos públicos, o vereador André Regis sugeriu que a Câmara do Recife siga a mesma linha adotada pelo governo federal e congele as despesas para os próximos 4 anos. Segundo ele, isso geraria uma economia de 62 milhões de reais. A minha postura diante da próxima legislatura, no entanto, hoje nós trouxemos os números. Então, é a manutenção dos do atual orçamento da Câmara Municipal para os próximos 4 anos. Dessa forma, a Câmara Municipal do Recife dará uma contribuição à cidade do Recife. Dessa forma, a Prefeitura poderá destinar os recursos excedentes, esses 62 milhões de reais que nós economizaremos simplesmente pelo fato de nós não aumentarmos o nosso repasse. Esses 62 milhões de reais
possivelmente trarão melhor bem-estar à população, notadamente na área de saúde ou na área de educação. Jaime Asfora agradeceu pelos mais de 8.600 votos recebidos que o levaram ao segundo mandato de vereador na Casa de José Mariano. Eu tive a honra de, pela mão de mais de 8.000 pessoas, ver o mandato renovado, ter o mandato renovado. E eu queria agradecer especialmente a esses recifenses, né? E essas recifenses de todos os bairros da cidade. A gente teve uma votação espraiada pela cidade, né? Uma votação que muito me honrou e que, para mim, é uma dádiva poder ter a confiança no momento de descrença na política de tanta gente, né? Sem que nenhum desses votos tenha sido objeto de nenhuma atividade mercantil, nenhum desses votos foi comprado ou trocado por nenhuma benesse ou por nenhuma outro insumo que a legislação proíbe. Todos foram votos de pessoas livres e independentes que votaram acreditando no nosso trabalho, ora feito aqui na Câmara, né, nos menos de 2 anos que passei ocupando essa cadeira aqui no Legislativo, e no ano de 10 meses que tive a honra de ocupar a cadeira de secretário de Juventude e Qualificação Profissional. Eu acredito essa votação a esses 2 vieses, né? O trabalho feito parte no Executivo, parte aqui na Câmara. E por que parte no Executivo? Porque na eleição passada, apesar de ter tido também o privilégio de ter mais de 7.000 votos, fiquei na primeira suplência e, em determinado momento, quando estava sem mandato, convidado pelo prefeito Geraldo Júlio, assumi a secretaria. Para minha honra e para minha experiência, me enriqueceu muito a passagem pela secretaria. Amaro Cipriano Maguari também teve mais de 8.000 votos e foi reeleito. Ele agradeceu a confiança e reforçou o desejo de trabalhar pelo Recife. Quero dizer a todos que foi uma satisfação muito grande, foi uma eleição muito difícil, foi a eleição do tira-teima, foi a eleição vestibular nacional, a eleição mais difícil da história foi essa que passou no dia 2 de outubro. Mas o trabalho, a dignidade, a luta pela grande maioria resulta em bons resultados, tanto para o candidato como para o eleitor recifense. Agradeço a todos de todo o Recife, toda a cidade, pela confiança, para que possamos continuar trabalhando no mesmo estilo de sempre. O parlamentar também fez um apelo ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, para realizar a manutenção da BR-101. Eu estive percorrendo alguns trechos e a BR está totalmente degradada, os alambrados quebrados, risco de vida, lombadas quebradas, muitos buracos no leito da BR-101, naquele trecho do Imbura, do Barro, Jardim São Paulo, Engenho do Meio, Detran, Guabiraba, todos aqueles setores totalmente em risco. Eu faço um apelo aqui ao presidente do DENIT, do estado de Pernambuco, que procure dar uma atenção melhor à BR-101. É uma estrada muito movimentada, estrada de grande importância para a economia da nossa cidade e do nosso estado, e a gente precisa que o DENIT tome alguma providência urgente. Muito acidente, falta de sinalização e uma desatenção muito grande da BR-101. No Recife, um grupo de pais e parentes de pessoas com autismo resolveu abrir uma associação sem fins lucrativos. Foi assim que há 11 anos nasceu a Afeto, um trabalho feito por uma equipe multidisciplinar e que tem transformado a vida de muitas famílias. Afeto! Maria Luísa é uma das 27 pessoas atendidas pela Afeto. A menina tem 7 anos de idade, mas o diagnóstico do autismo chegou para a família aos 3. Que a gente percebeu Malu mais estressada, falando menos, porque Malu até 1 ano e meio, 2 anos, ela falava bem. Aí, de repente, houve como se uma regressão no comportamento dela. E aí, ela também começou a ficar mais arisca, até para os próprios irmãos em casa, né? E com os ruídos.
liquidificador ligava, ela corria e chorava. Uma moto passava na rua, ela corria e chorava. E aí a gente não conseguia ter visibilidade disso, que era aquele ruído que estava fazendo aquele comportamento dela. Aí, procurando entender o autismo, a gente foi entendendo por que os comportamentos, né, divergentes do comportamento padrão, né? E aí, terceira filha, eu já pude perceber que tinha realmente adaptações a serem feitas e o que se investigar, né? Dados do Ministério da Saúde revelam que existem hoje no Brasil cerca de 2 milhões de pessoas com autismo. É um transtorno que compromete a comunicação e a interação social. Os autistas também apresentam comportamentos repetitivos e interesses restritos. Na Afeto, uma equipe multidisciplinar desenvolve a terapia ABA. Ela envolve ensino intensivo e individualizado das habilidades de cada autista. O objetivo é que ele possa ser o mais independente possível e ter uma melhor qualidade de vida. A gente avalia os meninos e vê as áreas em que eles têm algumas dificuldades, onde é que eles estão com dificuldades no seu desenvolvimento. A gente avalia isso de forma global e, a partir daí, desenvolve alguns planos de ação, alguns planos de intervenção para poder fazer com que eles adquiram essas habilidades que estão faltando no menor tempo possível. A partir daí, a gente desenvolve um plano de intervenções, de estratégias, treina toda a equipe para aplicar essas intervenções, para conduzir essas intervenções, e aí a gente vai acompanhando muito de perto todo o desenvolvimento dos meninos nessas áreas. E vai reavaliando quando necessário, enfim. Todos nós juntos, de todas as áreas, trabalhamos a questão da comunicação. E não é só o fono, não é uma coisa só isolada. Então, todos nós trabalhamos a comunicação, trabalhamos a linguagem, com o objetivo da criança evoluir e começar a se comunicar de maneira adequada, então, típica. Atualmente, a terapia ABA é considerada uma das mais bem-sucedidas para crianças diagnosticadas com autismo. A Afeto foi adotada por um pesquisador brasileiro que mora na Califórnia. Conseguimos sensibilizar um profissional da Universidade da Califórnia, que é brasileiro, que já mora lá há anos e que é referência mundial de nos adotar. E aí, como eu convenci ele, eu disse, olha, o que é que você é? Um pesquisador. O que é que o pesquisador quer? Perpetuar seu nome na história através de seus seguidores. Venha para Recife e desperte o monstro do conhecimento que está adormecido. E, desta forma, seu nome ser eternizado através de seus seguidores. E aí ele fechou. Foi ele quem nos adotou e começou lentamente a treinar nossa equipe. Através dele, conseguimos ganhar bolsa para ir para São Paulo. Foram 5 profissionais nossos e, na raça e na coragem, em 2014, iniciamos o primeiro atendimento tipo clínica. Saulo tem 5 anos e já passou por várias clínicas, mas na Afeto a evolução tem sido maior, segundo a avó do menino. Porque ele está comendo mais, está olhando mais para a gente direitinho, está atendendo, está falando mais, né? Eu falava dele que ele não falava muito, mas agora ele está falando mais, já sabe até ler. Faz natação, tudinho aqui, né? Ele evoluiu, já sabe quase nadar, a professora dele está ali de natação. A gente faz com ele em casa também, que ela vai para lá, né? Está nadando já. Melhorou bastante. Melhorou bastante. Nada disso ele fazia, né? Porque antes ele ficava lá, sentadinho, deitadinho, entendeu? Mas agora ele não fica mais, agora está evoluído mesmo. Afeto foi Deus que mandou para Afeto vir para cá para evoluir ele. A evolução que Dona Marinalva fala é o reflexo do amor e da dedicação de vários profissionais e também da família. Eu agradeço porque eu tenho a oportunidade de viver com profissionais todo dia e vejo o quanto isso é importante para a criança, sabe? É um universo muito desafiador, como você falou, porque cada criança lá é única. Isso, cada criança é única, a gente tem que montar um plano específico e a gente precisa do olhar de cada terapeuta, do fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, do psicólogo, da pedagoga, né? E a gente junto elabora planos específicos. Então, aqui não é receita de bolo, não é, sabe? As pessoas perguntam, mas e aí, o meu filho é assim, assado, o que é que eu faço? Primeiro tem que ser observado, primeiro a gente tem que, se possível, ir nessa casa dessa família, ver como tudo se passa, né? Como é o ambiente dessa criança, ver na escola,
né, que é muito importante ver o que é que está se passando na escola, como é lá, como é que é essa professora, como é essa sala, a quantidade de crianças. É todo um planejamento, né, para chegar na elaboração, num plano para ser trabalhado aqui. A Afeto, ela trouxe para mim uma tranquilidade. E por ser uma associação de pais, a gente está sempre buscando o que é o melhor tratamento, buscando os melhores profissionais, buscando a forma como a gente pode, né, também capacitar, pagar pelo serviço dos melhores, entendeu? Em grupo a gente fica mais forte. E aí a técnica que a Afeto aplica também, eu acredito muito nela, que é através da ciência do ABA, né, que é uma ciência que registra todos os ganhos e todas as dificuldades, então fica fácil da gente verificar nos gráficos qual é o desenvolvimento da criança, o que é que ela precisa que você vá corrigir ou inserir naquele dia a dia dela para ele se desenvolver melhor. Uma das fundadoras da entidade, Ângela Lira, conhece de perto a realidade e a dificuldade dos pais. Ela tem uma filha de 17 anos, Vitória, com autismo. O sonho de Ângela e de todos que fazem a Afeto é atender em um futuro próximo 100 crianças e não ter mais lista de espera na entidade, além de uma residência para os autistas adultos. Hoje eu penso numa residência para os grandes, que não tiveram a mesma oportunidade que os pequenos. Os pais vão envelhecer, esses meninos vão para onde? Os irmãos não podem ser punidos e pegar uma carga tão grande como essa. Os pequenos, que ele vá para o mundo e seja feliz. Mas que a Afeto cresça e não exista mais lista de espera. Eu sei que eu nunca vou conseguir parar essa lista de espera, mas que não exista só Afeto, exista vários outros lugares atendendo com qualidade, com responsabilidade e atendendo com o coração. Para mães e famílias que vivem momentos de dúvidas, angústia e aflição com o diagnóstico, a entidade tem um papel fundamental. Que os pais trabalham muito junto da gente, então os pais vêm, deixam os meninos, mas vira e mexe eles acompanham o atendimento, a gente vai em casa, a gente faz orientação, todo o suporte que a gente pode dar hoje dentro da estrutura que a gente tem, a gente dá. E além disso a gente tem alguns projetos um pouco mais a longo prazo para fazer alguns programas de treinamento e capacitação de pais e para dar mais suporte e apoio psicológico também, porque as famílias às vezes estão em situações de vulnerabilidade, precisam de um pouco mais de apoio e aí a gente quer fazer isso, então são alguns projetos que a gente vai encaminhar mais para frente. Estar aqui, poder conversar com a mãe, saber que ela vai entender o que eu estou falando, entendeu? Conversar com a Ângela, com o pessoal que trabalha diretamente com a Afeto e ouvirem as nossas queixas e verem assim, não deixarem por menos, que acontece também muito lá fora. Eu escutei muito, mãe, cada criança tem seu tempo, mãe, ele é prematuro, ele vai desenvolver. E no meu coração eu via que tinha algo mais, entendeu? E aqui esse pessoal acredita no que a gente está falando. Quando um menino desse anda, escolhe um livro, pega, diz alguma palavra, a equipe toda vibra. A equipe tem metas de evolução dos meninos. E aí eu consegui, ele fez isso, ele fez aquilo. Mas eles falam com brilho no olhar. E muitas vezes a gente chora. A gente tem uma câmera que filma todo, o espaço é todo filmado. Então, muitas vezes eles vêm repetir a imagem. Ela fez isso, agora, e foi. E a equipe toda vibra. Eu acho que esse talvez seja o grande diferencial da equipe. Isso mostra que você está no caminho certo e que você é competente e que você é o profissional diferente. E eu espero, daqui a uns 10 anos, não sei mais eu que esteja aqui, com certeza, né? Vai ter outras e outras mães continuando isso, que isso não morra. Que isso vire vamos dar um exemplo bem assim, Paz a Paz, né? Ela mudar a realidade das pessoas com Down. Né? Começaram, ninguém acreditava, hoje o Down trabalha, hoje o Down é feliz, hoje o Down casa, hoje o Down é artista de cinema. Então, é isso que eu espero para os meus autistas. A Afeto fica na rua Inácio Galvão dos Santos, número 309, no bairro da Encruzilhada. O telefone para contato é 99801-3732. A gente fica por aqui. Para rever nossos programas e acompanhar em primeira mão tudo o que acontece no Legislativo Municipal, inscreva-se no nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais!